O que vem a seguir resume tudo o que você precisa saber sobre a minha família em uma única e breve história. Copa do Mundo, 1998. Eu tenho 5 anos de idade. Meu irmão Muriel, 10. Nós estamos assistindo ao jogo da semifinal entre Brasil e Holanda na casa da minha tia. E é claro, há uma grande festa. Minha tia havia preparado toda aquela comida e tinha bolo e tudo mais. A partida vai para os pênaltis. E meu pai e meu tio vão à loucura. Eles nem conseguem suportar a pressão. Eles mal dão conta de se sentar. Quando o Tafarel defende o pênalti final, meu pai sai gritando pela sala e pela cozinha e joga bolo na própria cara. Ele corre de volta para a sala de estar com o bolo espalhado no rosto inteiro, gritando: "A gente vai pra final! Vamos pra final!" Como criança, foi a coisa mais engraçada que eu já tinha visto. Meu pai era maluco, mas da melhor maneira possível. 20 anos depois, o filho dele esteve numa Copa do Mundo. E sendo honesto, sou muito mais parecido com ele do que eu gostaria de admitir. Se você já me viu jogar pela seleção brasileira ou pelo Liverpool, é possível que me veja com uma presença bastante calma. Mas eu nem sempre fui assim. Na verdade, se alguém mandasse um olheiro para fazer um relatório sobre mim quando eu era criança, suspeito que seria mais ou menos algo do tipo: Alisson Becker, goleiro, 7 anos de idade, baixinho, nervoso e chorão. Eu sei que não se parece com o perfil de um goleiro da seleção brasileira, mas é verdade. Eu percorri uma longa jornada. Na verdade, na passagem para a adolescência, eu nem mesmo era o melhor goleiro da minha família. Meu irmão Muriel, que é 5 anos mais velho, também é goleiro. E cara, ele adorava me provocar. Ele sabia exatamente o que fazer para que eu perdesse a paciência. Eu acho que todos os irmãos mais velhos têm esse talento, mas, de certa maneira, ele me ajudou a aprender a controlar minhas emoções. Ele é a pessoa mais importante na minha história. Foi na verdade por causa dele que eu fui jogar no gol. Algumas pessoas dizem que eu sempre fui obrigado a ser goleiro. E talvez isso também esteja correto. Quer dizer, minha mãe foi goleira no time de handball quando ela jogava na escola. Meu bisavô jogou no time amador da nossa cidade, Novo Hamburgo. E meu pai foi goleiro pela firma pela qual ele trabalhava. Então, talvez tenha sido parte do plano de Deus pra mim, sabe? Quando eu tinha 5 anos, íamos assistir o nosso pai jogar. E nós víamos o quanto ele gostava daquilo. Pra ser sincero, ele era um goleiro um pouco maluco. Meu pai mergulhava de cabeça nos pés dos jogadores pra pegar a bola. Ele tinha um estilo bastante arrojado, bem doidão. Nós dois o admirávamos. E o estilo dele é algo que nós dois herdamos. Eu acho que as crianças são assim, né? Você vê seu pai fazer algo bem feito e pensa: eu quero ser como ele. Mas o verdadeiro motivo que me fez jogar no gol foi o meu irmão. Eu jogava com os amigos dele, mas, em relação a mim, eles eram todos mais velhos e mais altos. Então, na hora de escolher os times, o guri baixinho acabava indo pro gol. Isso nem era ponto de discussão, sabe? Mas estava tudo bem, porque eu gostava de jogar no gol. Na verdade, eu adorava. É claro, naquela época futebol era apenas uma diversão. Mas daí veio a Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul. Meu irmão e eu acordávamos de madrugada e enchíamos a cara de chocolate, sucrilhos e doce de leite. E claro, a gente assistia aos jogos. E quando o Brasil ganhou, eu nunca vou me esquecer daquele sentimento. Foi como uma revelação. Pensei: é isso aí que eu vou fazer. Vou jogar pela seleção brasileira, vou para uma Copa do Mundo e um dia vou ser campeão. Foi então que eu passei a levar o futebol a mais a sério. Eu ficava no gol sempre que jogávamos na rua de Novo Hamburgo. Quando nossa família saiu de um apartamento para uma casa, meu irmão e eu jogávamos gol a gol com uma pequena bola de plástico. Nós abríamos as portas da sala e as usávamos como traves. Cara, a gente chamava de carniça. Era muito divertido. Talvez os melhores momentos das nossas vidas. Nessa época, eu comecei a jogar pelas categorias de base do Internacional. É um dos principais clubes do Brasil. Então, eu claramente estava fazendo algo certo. Mas eu tinha um problema. Eu ainda era baixinho. Veja bem, fisicamente, eu amadureci tarde. Então, todos os goleiros da minha idade naquela época eram mais altos e mais fortes do que eu. Pra você ter ideia, havia um teste de maturação que ia de 1 a 5. E todos os meus colegas de time já estavam no estágio 5. Enquanto eu ainda estava no estágio 2. E isso não é bom para um goleiro, certo? É preciso ser alto, é preciso pular alto, é preciso cobrir o gol. Em outras palavras, ser baixinho não era muito bom. Então, eu acabei ficando na reserva. Então o Inter contratou outro goleiro, do Palmeiras. E adivinhe só, surpresa! Ele era mais alto e mais forte do que eu. Só que eu pensei o seguinte: ótimo, agora eu sou a terceira opção. Como que eu vou jogar pela seleção brasileira desse jeito?
eu tinha sérias dúvidas. Então veio a Copa Nike, uma competição muito importante para os jogadores entre 14 e 15 anos de idade. Quando meu irmão jogou, ele foi escolhido como o melhor goleiro do torneio. Ele tinha o troféu na nossa casa, e eu costumava olhar para aquilo e dizer: cara, eu quero um desse aí também. Mas eu nem mesmo joguei esse torneio. E honestamente, eu estava pensando em arrumar minhas coisas e ir embora. Eu sabia que todas essas lendas, como o Cacilhas e o Buffon, que tinham estreado no time principal aos 17, 18 anos de idade, e eu queria ser como eles. Por quanto tempo eu ainda tinha que esperar? Aquilo realmente ia acontecer comigo? Não era o que estava aparecendo. O clube tinha essa dúvida, se eu ia começar a crescer ou se eu seria baixinho para sempre. Mas eu acho que a sorte estava do meu lado, porque eles decidiram esperar por mais um ano, para ver se eu começava a me desenvolver. Agora, obviamente, eu não seria capaz de controlar meu próprio crescimento, mas o que eu poderia fazer era trabalhar na minha parte técnica. E é aí que meu irmão volta à cena. Minha técnica foi aprimorada rapidamente. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu comecei a crescer. Em um ano, eu passei de 1,70 m para 1,87 m de altura. Meu nível de maturidade naquele teste foi pro estágio 4. De repente, eu tinha o físico e a técnica. As pessoas começaram a reparar em mim. E mais do que eu mesmo percebia. Um dia, aos 16 anos, eu estava na praia com os meus amigos perto da casa dos meus avós. Quando eu chequei meu telefone, vi que tinha 5 ligações não atendidas do meu avô. Eu já comecei a pensar no pior. Pensei, meu Deus, vai ver que aconteceu alguma coisa com a minha família. E já liguei de volta, em pânico. Vô, o que aconteceu? Guri, você tem que voltar pra casa agora. Por quê? Alguém se machucou? Alguém morreu? Não. Você foi convocado pra jogar pela seleção brasileira sub-17. Então, eu não acreditei muito naquilo. Simplesmente eu não consegui. Meu avô sempre foi muito brincalhão, sabe? Mas mesmo assim, eu senti que devia correr pra casa e conferir, só pra ter certeza. Então, meu tio me ligou e disse a mesma coisa. E aí, Alisson, o que manda? Parabéns, hein? Mas eu ainda não acreditava. Eu achava que eles estavam zoando com a minha cara. Corri uma meia hora da praia até a casa dos meus avós, só para que pudesse confirmar no site oficial da CBF. Eu entrei na página e lá estava, Alisson Becker. Eu realmente tinha sido convocado. E foi muito engraçado, olhando para trás, porque alguns dos outros caras que talvez você possa conhecer também foram convocados nesse dia. Neymar e Felipe Coutinho. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Em 2013, aos 20, fiz minha estreia no time titular do Internacional. E 2 anos mais tarde, fiz minha estreia pela seleção brasileira principal. Aquele jogo mudou a minha vida. Na verdade, às vezes eu paro e penso: uau, cara, olha onde eu tô, na seleção brasileira. Joguei uma Copa do Mundo, isso é um milagre de Deus. Vestir essa camisa da seleção e ainda por cima ser treinado pelo Tafarel. Às vezes a gente nem se dá conta da grandeza que ele representa. Porque quem convive com ele vê a pessoa simples que ele é. Aí, quando as pessoas gritam o nome dele, entre os treinamentos, no estádio, a gente se dá conta. Às vezes, nem ele percebe o que significa pra minha geração e pra todos, principalmente pra quem sonha ser um goleiro. Sou privilegiado por poder trabalhar ao lado dele, por poder absorver a experiência dele. Talvez aprender que, por maior que a gente seja, temos que ser simples. Ele trata todos da mesma maneira. Ama estar aqui com a seleção. Ama estar dentro do futebol. E quando a gente faz as coisas com amor, elas dão certo. O Tafarel é um grande ídolo. Mas, por tudo que eu conquistei e o que sou como jogador e como homem, eu tenho que agradecer ao meu irmão, Muriel. Veja, desde que nós jogávamos na mesma posição pelo mesmo time, as pessoas sempre nos comparavam. Era tipo assim: o Alisson vai ser melhor do que o Muriel? Alguns respondiam que sim, outros respondiam que não. Eu mesmo não queria muito me comparar com meu irmão, mas eu tenho que admitir, ele era como um alvo para eu ir atrás. Como profissional, eu tinha que me comparar com aqueles que estavam acima de mim, sabe? Eu sempre quis ser melhor do que ele. Mas ele também é super competitivo, então ele nunca quis perder pra mim. Daí, nesse período que a gente treinava junto todos os dias, e eu quero reforçar, todos os dias mesmo, e nenhum de nós queria perder pro outro. E deixa eu te contar uma coisa, aquilo era uma grande fonte de motivação pra nós dois. Quando eu tava cansado, ele ia lá e dizia: vamos lá, mano, só mais um pouco. E eu treinava. Quando ele tava cansado, eu dizia: vamos, velho, olha pra mim, eu sou só um guri, tô ganhando de você. Foi assim desde que a gente era 2 guris, jogando com uma bola de plástico. É uma competição que há muito amor envolvido. Às vezes, é fácil esquecer o quão sortudo eu sou. O que eu definitivamente jamais vou esquecer é quem me ajudou a chegar até aqui. Então, na Copa do Mundo, eu não joguei apenas pelo Brasil, joguei pelo meu irmão também. E deixa eu te contar uma coisa, todas as vezes que eu coloco a camisa da seleção, eu penso em todos os treinamentos que a gente fez junto.
Meu irmão sempre foi referência na minha vida, em todos os sentidos, como ser humano e como jogador. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço, e é um privilégio tê-lo como irmão e amigo. Ele foi e ainda é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Então, se você estiver ouvindo isso, mano, saiba que meu sucesso é o seu sucesso, porque nós somos parte de uma mesma história, e por isso eu sempre serei grato.